Olá, eu sou Murilo Silva, você está ouvindo o podcast Enciclopédia Histórica e o episódio de hoje é Entendendo o Caso Evandro. O caso Evandro, ou também como é conhecido, o caso das bruxas de Guaratuba, refere-se ao sequestro e assassinato do garoto Evandro Ramos Caetano em 1992 na cidade litorânea de Guaratuba. No dia 6 de abril de 1992, Evandro Ramos Caetano, que tinha apenas 6 anos de idade, desapareceu sem deixar rastros. Seu corpo foi encontrado 5 dias depois, no dia 11 de abril, no matagal da cidade, sem vários órgãos, com a mão e os pés amputados e vísceras e coração arrancados. Evandro nasceu em 12 de setembro de 1985 e era terceiro filho de Maria Caetano e Ademir Caetano. Evandro tinha 6 anos quando desapareceu na manhã do dia 6 de abril, no caminho entre a Escola Municipal Olga de Silveira. O pai de Evandro era Ademir Caetano, casado com Maria Caetano, e juntos eles tinham 3 filhos, Evandro, Márcio e Júnior, sendo Evandro o filho mais novo. Ademir trabalhava na prefeitura de Guaratuba e foi quem reconheceu o corpo encontrado no matagal como sendo de seu filho caçula. Já Maria Caetano, a mãe de Evandro, trabalhava na Escola Municipal Olga Silveira, onde Evandro estudava no período da tarde. Diógenes Caetano ficou muito conhecido como o tio de Evandro, mas na verdade ele era primo do garoto. Diógenes trabalhou 1 ano como policial militar e 1 década como investigador da Polícia Civil, mas a partir da década de 90 ele cursou e se dedicou à profissão de engenheiro. Com o desaparecimento de Evandro, passou a fazer investigações por conta própria, obtendo informações dispersas pela cidade. Tentava repassar as informações para o Grupo Tigre da Polícia Civil, mas em certo momento passou a ser ignorado, já que, de acordo com a delegada, suas informações mais atrapalhavam do que ajudavam. Um fato curioso é que Diógenes era publicamente conhecido como um grande crítico da administração de Aldo Abbagi, então prefeito de Guaratuba, e detestava sua família, os Abbagi. Enquanto seu pai, também com o nome Diógenes Caetano, foi prefeito de Guaratuba entre 1973 e 1976. O pai da família Abbagi era Aldo Abbagi. Ele era um conhecido empresário de Guaratuba que se tornou prefeito entre 1989 e 1992. Ele foi casado com Celina Abbagi, era pai de Beatriz Abbagi e Sheila Cordeiro Abbagi. Era muito conhecido principalmente pela serraria que possuía e empregava diversas pessoas na cidade de Guaratuba. Sheila Cordeiro Abbagi era a irmã mais velha de Beatriz, psicóloga, e lecionava em escolas municipais. Celina Abbagi foi primeira-dama de Guaratuba até 1992. Ficou conhecida na cidade por ser muito católica. Dedicava-se aos trabalhos sociais com a população carente e crianças. Por conta disso, promovia uma série de ações envolvendo as escolas municipais. Já Beatriz Abbagi era terapeuta ocupacional e morava em Curitiba, mas ia a Guaratuba com muita frequência. Ficou conhecida por se interessar por assuntos místicos, frequentando tendas de búzios e terreiros pela cidade. Após uma ligação misteriosa, que muito provavelmente partiu de Guaratuba, o Grupo Tigre, que era um ramo da polícia focado na recuperação de reféns e nas ações de resgate, quando era impossível a solução de um impasse pela negociação, passou a investigar o caso, chefiado pela delegada Leila Bertolini. Com algum tempo, os boatos se tornaram cada vez mais fortes. O caso Evandro estava envolvido com magia negra. A morte do garoto iria abrir os caminhos da riqueza e prosperidade para a família que comandava a cidade, os Abbagi. Contudo, a conturbada investigação, com muitos furos e problemas, resultou na confissão do crime por parte de Beatriz e Celina, que disseram contar com a ajuda de mais 5 pessoas: Oswaldo Marceneiro, Vicente de Paula Ferreira, Sérgio Cristofolini, Davi dos Santos Soares e Ayrton Bardelli. Oswaldo Marceneiro ficou conhecido como pai de santo e havia chegado em Guaratuba na temporada de verão de 1992. Vivia com sua companheira em um imóvel alugado pela mãe de Francisco Sérgio Cristofolini, seu vizinho, e era muito amigo de Vicente Paula Ferreira. Vicente Paula Ferreira também era conhecido como pai de santo e era amigo de longa data de Oswaldo. Quando ia para Guaratuba, costumava ficar na casa do amigo, trabalhava como garçom em Curitiba, onde morava e pintava placas. Francisco Sérgio Cristofolini era vizinho de Oswaldo e filho da empresária local e dona do imóvel no qual Oswaldo residia. Davi dos Santos Soares era presidente da Associação de Artesãos de Guaratuba em 1992. Se envolveu com Oswaldo quando esse foi para Guaratuba no início de 92, dado o interesse de marceneiro em montar uma tenda de leitura de búzios na feira de artesanato local. Ayrton Bardelli foi gerente da serraria Abbagi e era funcionário de confiança de longa data da família do prefeito Aldo Abbagi.
Com a confissão dos investigados, a Promotoria Pública do Paraná acusou Beatriz Cordeiro Abage e sua mãe Celina Abage como mentoras do sequestro e morte de Evandro com o intuito de utilizar seu corpo em um ritual de magia negra com a ajuda de mais 5 pessoas. Em 23 de março de 1998, Beatriz e Celina foram julgadas. Pela primeira vez, no mais longo júri da história da justiça brasileira, 34 dias de julgamento, e foram consideradas inocentes. Em 1999, o júri foi anulado, sendo retomado o julgamento em maio de 2011. Outros envolvidos no assassinato também foram julgados pelo crime. Osvaldo, Vicente e Davi foram condenados em 2004. Já Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli dos Santos foram absolvidos em 2005. Em 28 de maio de 2011, Beatriz foi condenada a 21 anos e 4 meses de prisão em votação apertada de 4-3. 13 anos depois do primeiro julgamento. Em 17 de abril de 2016, o Tribunal da Justiça do Paraná concedeu perdão de pena para Beatriz Abage. Com pouco tempo de acusação, os advogados dos acusados passaram a defender a tese de que os acusados haviam sido torturados para falarem a suposta verdade que a polícia tanto queria. Aqui entra a minha grande fonte de inspiração para fazer o resumo desse caso, o Projeto Humanos. Nesse ano, o jornalista Ivan Mizanzuki, que produz o Projeto Humanos, revelou que recebeu de uma fonte anônima gravações que comprovam que os depoimentos de Beatriz Abage, Osvaldo Marceneiro, Davi dos Santos Soares e Vicente de Paula, os 4 condenados pelo sequestro e homicídio do garoto, foram obtidos sobre tais torturas. As declarações colhidas e gravadas por policiais e militares do Paraná são a principal evidência para a condenação de 5 entre os 7 envolvidos no crime. Ivan ainda contou em entrevista, abre aspas, "Essas fitas mudaram tudo pra mim. Se antes eu tinha dúvidas se eles eram inocentes, todas elas se foram. Essas pessoas foram torturadas e perderam anos de suas vidas. São coisas que fazem parte das torturas, mas ainda assim são importantes para se entender que a investigação foi toda contaminada." Eu vou deixar rolar as gravações que o Ivan Mizanzuki conseguiu, mas já alerto, se você é sensível, dê um jeito de pular esse trecho e vá para o desfecho para saber o que aconteceu no fim dessa história. Tudo que eu mostrei até aqui já tinha me deixado impressionado o suficiente, mas nada tinha me preparado para o que vinha a seguir. Em uma das fitas, havia uma versão diferente da gravação que contém a confissão das Abage, e nessa nova versão estão presentes alguns daqueles trechos que foram cortados. Confere direitinho que eu vou te ajudar. Aproveita que você está tendo essa chance, não tem agora. Você pode chegar lá e negar tudo que você está dizendo aqui, mas eu vou te levar para isso. Agora, se você for uma mulher inteligente, está sabendo que é pedido de companheiros, certo? Eu vou te ouvir e vou te deixar ir numa advogada, seu marido, etc. Eu quero, sem conversa lá, depois vocês vão comigo. Eu estou com a prisão decretada para mim conduzir vocês. Vocês já sabem disso, tá? Vocês são meus prisioneiros. Então vocês estão, depende do que vocês querem lá, tá bom? Você que deu dinheiro pro Bardelli, pro Osvaldo ou foi o Bardelli? Qual dos dois? Você ou o Bardelli? Hã? Você, da sua mão? No finalzinho, antes de cortar a fita de vez, Celina diz que foi ela que pagou pelo trabalho. Pouco antes na fita, Beatriz havia dito que foi Bardelli quem fez os acertos. As duas estavam inventando, falando qualquer coisa para saírem de lá logo. E de novo, eu não sou perito. Eu não posso dizer nada com 100% de certeza. Mas esse trechinho solto aqui, para mim, parece a voz de Beatriz gritando socorro. Mas de todos os trechos, de todas as fitas, o próximo é o que me deixou sem chão. Ele é do início da fita. De acordo com a perícia, ele possui um corte. Na fita que está anexada ao processo, o trecho é assim. Quem matou a criança daí? Quem cortou? O de Paula, Não, quem matou? de Paula. Daí o Osvaldo de Paula. De Paula. De Paula. Na fita nova, esse trecho está sem corte algum. E é isso que se ouve nele. Quem matou a criança daí? Quem cortou? O de Paula, Não, quem matou? de Paula. Quem cortou? Ai, meu Deus, isso não é verdade. Paulo. Quem ajudou a segurar a criança? Eu Todos nós ajudamos a segurar, o Paulo cortou. tô inventando pra... Não. Quem tá inventando?
Não, nada, eu tô falando sozinha. Ai, meu Deus, isso não é verdade. Paulo, Eu tô quem ajudou a segurar a criança? inventando Tudo nós estamos segurando o Paulo por tudo. eu tô inventando pra... Não. Não, nada, eu tô falando sozinha. Mesmo com grande repercussão dessas gravações de tortura, segundo o Ministério Público do Paraná, o caso aconteceu em 1992. O processo já foi arquivado e não pode ser reaberto por ter acontecido há mais de 20 anos. Portanto, o prazo máximo prescricional previsto em lei. Mesmo com novas possíveis provas, o caso Evandro permanece sem solução definida e ainda intriga muitos brasileiros que se questionam o que realmente teria acontecido com o menino Evandro Ramos Caetano. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast, que é uma tentativa de ajudar muitas pessoas que se perdem com o caso, afinal são muitas informações, e também é uma forma de homenagear o belo trabalho que Ivan Mizanzuki faz com o Projeto Humanos. É claro que eu quero que vocês vão lá e ouçam todos os episódios, que vale muito a pena. Isso aqui é para fomentar a vontade de vocês de ouvirem o podcast. Vou deixar alguns links logo abaixo do podcast, das fontes e até mesmo de um grupo do Facebook que debate o caso Evandro e tem a participação de algum dos envolvidos. Se você está ouvindo ou vendo no YouTube, curte o vídeo, comente e se inscreve no canal, que virão mais podcasts sobre histórias e mais casos bizarros e misteriosos. Se você está ouvindo o podcast pelo Anchor ou pelo Spotify, muito obrigado e volte sempre. É isso, valeu, falou e até mais.